Muito bem, então vamos lá. A primeira questão da aula 2 é uma questão que não tem nada a ver com física, tá? Como sempre, tu deve ter lido, né? E aí ele fala da válvula de descarga, ele explica um monte de coisa aí, e aí ele diz, em relação às válvulas de descarga, esse tipo de sistema proporciona maior economia de água, A característica de funcionamento que garante essa economia é devido, tá? O que que acontece, tá? Essa é uma questão, ela é mal feita, a pergunta dela é mal feita, tá? Antigamente, né, como é que eram as patentes antigas, as descargas antigas? Não tinha essa caixa aqui, né? Talvez muitos de vocês tenham isso na casa da avó, do vô, ou até na casa de vocês, se for um pouco mais antiga, né? Tu apertava o botão e a água ficava saindo infinitamente. Então foi criada essa caixa para economizar, porque quando tu aperta o botão, somente essa quantidade de água que está aqui dentro da caixa desce. Então o Enem pede o que está proporcionando a economia? É o volume de água ser fixo, né? Então não tem nada a ver as outras coisas, ó. A altura do sifão, a altura do nível, o diâmetro, a eficiência da válvula, é o volume do tanque de água. É a única que tem uma justificativa para dizer por que vai economizar água. O resto tudo tem a ver com física, mas não com a economia. Meio besta. A questão número 2, bom, essa sim, né? Ela fala que tu tem problemas com a compactação do solo, tu quer prevenir a compactação. Tá, então vamos lá, né? Pressão é força sobre área. Para que os tratores não compactem o solo, o pneu do trator tem que ter uma área maior. A pressão e a área, né? Pressão é inversamente proporcional à área. Então, tu tem que usar pneu mais largo para reduzir a pressão no solo. Bem simples também, tá? A próxima é a 3. A 3 fala que o manual que acompanha uma ducha higiênica diz que o funcionamento é 20 kPa, e aí a figura mostra a instalação com a caixa d'água e o cano que deve ser conectado à ducha. O valor da pressão da água na ducha. Gente, pressão hidrostática é μ vezes G vezes H. A pressão hidrostática depende da profundidade. H é profundidade. Não deixa o Enem te enganar. O que é a profundidade? É a quantidade de água que tu tem em cima do ponto. Então, aonde que está a ducha? Ó? Essa confusão aqui acontece por causa do desenho dele aqui, ó. Tá vendo? A água vai descer por esse cano, depois a água vai subir, depois a água vai tá. Então aqui é a saída da água, aqui tá a ducha, ó. Então, aqui tá a superfície livre da água, tá vendo? Qual é que é a profundidade, né? Daqui até aqui é o H3, tá vendo? É só o H3 que interessa. Ah, mas a água desce, tá? Mas ela desce e depois ela sobe, né? Então tudo que ela ganha de pressão na descida, ela perde na subida. Por isso que vaso comunicante não interessa, o que interessa é o início e o fim. Então, H3. A questão 4 também é uma questão confusa, também é uma questão que dá rolo. A questão 4 diz que tu tem uma garrafa, aquelas garrafas PET, tu faz furos na garrafa PET e aí a garrafa tá destampada e tampada. Então vamos lá. Olha a pergunta. Como a pressão atmosférica interfere no escoamento da água nas situações com a garrafa tampada e destampada? Eu vejo muito aluno errar essa questão por não entender a pergunta. Ó, essa questão não está pedindo sobre pressão hidrostática, está pedindo sobre pressão atmosférica. Então o que que acontece, tá? A garrafa está tampada. Vamos fazer com ela tampada primeiro, depois eu apago. Tu tampa a garrafa, certo? O que está sendo exercido aqui? Ó? O que tem aqui nos furinhos? A pressão atmosférica. O que força a saída da água aqui? Ó? A pressão hidrostática produzida pela essa água. A gente sabe que a pressão atmosférica equivale a uma coluna de 10 metros de água. Então essa garrafa aqui, ela não tem 10 metros de altura. Então a pressão hidrostática exercida nesses furos não consegue ganhar da pressão atmosférica. Então, com a garrafa tampada, a água não sai porque a pressão atmosférica não deixa, ok? Então, olha só,
Primeira pergunta, como que a pressão atmosférica interfere com a garrafa tampada? Impede a saída de água por ser maior que a pressão interna, certíssima a letra A. Impede a saída de água por ser maior que a pressão interna, certíssima a letra B. Impede a entrada de ar por ser menor que a pressão interna, nada a ver a letra C. Impede a saída de água por ser maior que a pressão interna, tá certo. Impede a saída de água por ser menor, tá errado. Então, fiquei com duas. Agora, quando eu destampar a garrafa, o que vai acontecer? Bom, então aqui vamos apagar o que eu fiz aqui. Quando eu destampar a garrafa, a pressão atmosférica vai entrar no topo da garrafa e vai anular a pressão atmosférica que estava aqui. Então, como uma pressão atmosférica anula a outra, a pressão hidrostática vai fazer a água sair pelos furos. Só que conforme tu for descendo, a pressão hidrostática vai aumentando. Quanto mais desce, mais pressão tem. Então, quem é que é responsável por fazer a água escoar mais longe aqui no último furo? A pressão hidrostática e não a pressão atmosférica. Então, a segunda resposta diz, letra A, não muda a velocidade de escoamento, que só depende da pressão da coluna de água. Então, a resposta é letra A, porque a pressão atmosférica não influencia na velocidade de escoamento. E a última dessa folha é a 5. A 5 diz que talvez você já tenha bebido suco usando 2 canudinhos iguais, né? Entretanto, se tu colocar um canudinho imerso no suco e o outro fora do líquido, tu vai ter dificuldade em tomar tomar água, né? Por quê? A gente sabe que a água sobe por diferença de pressão. Tu tem o copo com água e tu coloca o canudinho, né? Aí o que acontece? A pressão fora e a pressão dentro se anulam e o líquido não sobe. Quando tu bota a boca no canudinho, tu tira essa pressão aqui e aí o líquido sobe, né? Então, se um canudinho estiver dentro do líquido e o outro estiver fora, tu não vai conseguir anular essa pressão aqui. E aí a pressão atmosférica fora e a pressão dentro da tua boca ficam iguais, então a água não sobe. Então é equador. A pressão no interior da boca assume praticamente o mesmo valor daquela que atua sobre o suco, e aí não tem diferença de pressão para a água subir.